Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Graça e paz, querido. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que temos de dedicar ao Senhor mais uma vez um tempo de oração junto com você, com a sua família, em especial tendo a oportunidade de meditarmos juntos na Palavra de Deus. É uma alegria imensa poder cooperar com você, você comigo e nós uns com os outros, nesse tempo onde carecemos dessa intervenção de Deus nos nossos corações, dando-nos fé, dando-nos alegria para que a caminhada continue. Quero falar-lhes nessa oportunidade sobre os perigos na caminhada da família cristã. Nós poderíamos falar que são perigos que todas as famílias enfrentam, que são vicissitudes terríveis ao seio familiar, ao amor entre os membros dessa família, aquilo que Deus espera de cada um de nós. E eu quero usar como base o capítulo 7 de Mateus, mas eu vou convidar você para fazer a leitura. Depois que você ouvir esse momento de oração e essa devocional, eu gostaria que você lesse com calma todo esse capítulo, porque aqui existem princípios tremendos da Palavra de Deus que vão falar sobre essa caminhada cristã. Eu poderia ler o verso primeiro, que diz: não julgueis para não serdes julgados, porque a medida com que julgardes, vocês serão julgados, e com a medida que vocês fizerem, também medirão vocês. Mas só que é muito interessante que o capítulo 7, ele começa a falar de Deus como juiz, do juízo de Deus. Depois ele apresenta a necessidade de não darmos aos cães as coisas santas, a partir do verso 6 até o verso 12. E depois ele vai falar dos dois caminhos, né? Da porta estreita, da questão espaçosa da vida, e depois dos falsos profetas, aqueles que nós precisamos ter muito cuidado para não perdermos o rumo da vida,
E por fim, o capítulo 7 vai falar dos dois fundamentos, a ideia de onde nós temos construído a nossa casa. A família está em constante campo de batalha, é um embate tremendo. São desafios a enfrentar, desconfortos emocionais, desconfortos estruturais, desafios para construirmos juntos um caminho excelente. E nós temos visto que a família, ela é um carro maravilhoso, uma nave que não consegue andar por causa dos buracos existentes no meio do caminho. E esses buracos são feitos pelo Deus desse século. A ideia de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E para os incrédulos também não verem a glória de Deus, porque Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos têm caído em buracos. A palavra conformar com esse mundo significa tomar a forma do mundo. A família que toma a forma do mundo acaba rápido como um grande relâmpago. As coisas não vão andar porque elas vão ser tomadas pela mágoa, pelos desencontros, pelos desinteresses do bem do outro. Elas vão ser tomadas pela amargura. Isso vai predominar e ela vai sendo destruída aos poucos. Eu gostaria de pensar sobre algumas questões e hoje, com base nesse capítulo todo que vem estruturar questões importantes da família, eu quero pensar sobre um caminho perigoso que faz com que crateras sejam abertas e a família não consiga andar, que é o julgamento precipitado, que de fato é alusão ao verso 1 do capítulo 7, não julgueis para que não sejam julgados. Fazer julgamento é uma função inescapável da mente. A mente está julgando o tempo todo. Mas expressar esse julgamento, isso sim está sujeito ao controle. Nem tudo que pensamos nós devemos falar. E nem tudo que pensamos nós falamos. É por isso que o capítulo 7 começa dizendo: não julgueis. Isso vem do grego krino, é a ideia de fazer judicialmente ou fazer mentalmente. E no Novo Testamento significa julgar, condenar, punir, vingar, maldizer. E se formos declinar esse verbo, nós vamos chegar a condenar, catacrino, pensar mal, encontrar culpa. Olha que coisa terrível. Então a Bíblia vai trazer para nós, nesse caminho que a família trilha, nós precisamos cuidar dos julgamentos. Jesus vai afirmar que grande parte dos nossos juízos em favor dos outros é um absurdo, da mesma forma que um homem com uma trave no olho tenta remover um cisco do olho do outro. Ele está falando isso porque ele está afirmando que para nós julgarmos é preciso primeiro remover aquilo que traz dificuldade aos nossos olhos para que vejamos da forma correta. Um grande perigo para as famílias é o julgamento desenfreado. E isso precisa ser pensado a começar em cada um de nós. Como é que você tem dirigido esse carro potente? Ele tem andado, ele tem quebrado as molas por conta dos buracos no meio do caminho. Julgamento precipitado é um problema que você precisa enfrentar? Eu gostaria de orar com você. Gostaria, à luz do texto bíblico, orar, pedir a Deus que nos ajude a olhar para o nosso próprio coração, para que assim
possamos vencer as adversidades dos pré-julgamentos, que nem sempre são corretos e, na maioria das vezes, fazem as pessoas se equivocarem nas suas decisões. Que assim não seja na nossa vida, nem na nossa casa, no nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar os meus irmãos, te pedir que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, o teu poder, a tua glória. Senhor, manifeste, Senhor, nas nossas casas a tua misericórdia e que no nome de Jesus o Senhor possa, ó Deus, nos permitir passar a limpo e revista o nosso coração e, ó Deus, observarmos se há em nós pensamentos, palavras que ferem o outro. Ó Deus, dando-nos, sobretudo, sabedoria para que possamos ser instrumentos de vida para as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido.